Senhor, dá-nos, Senhor, espírito de sabedoria e revelação no plano de conhecimento do Senhor agora. Ilumina, Senhor, os olhos dos corações. Abra nosso entendimento, Senhor. Que a Tua palavra frutifica 100 por um, Senhor. Toda cegueira, toda surdez espiritual, nós mandamos embora em nome de Jesus. Então que a palavra do Senhor vai cair em sua oferta e frutificar 100 por um em nome de Jesus. Aleluia. Vocês sabem, queridos, que existe um estudo. Na verdade, eu até estava pesquisando, vendo, não sei se é um estudo ou meio que uma verificação que alguém fez assim e montou uma frase, né? Você sabe como é que é? Hoje em dia assim, tem um monte de estudo que às vezes não é estudo, né? Alguém falou. Mas isso a gente verifica, pelo menos eu já na minha experiência já tenho visto que faz muito sentido isso. Né? Essa frase, alguns dizem que é um estudo, que quando uma criança se converte, a criança vem para Jesus, vem para a igreja, só 9% dessas crianças conseguem trazer a família para a igreja, a família para Jesus. Só 9% quando uma criança se converte. É uma das melhores fases para se converter, mas para trazer, ela não consegue trazer. Quando uma mulher, uma mãe de família ali, ela se converte, cerca de 22% delas conseguem trazer a família para Jesus. Família para a igreja. Mas quando um homem de família, um marido, se converte, 97% deles conseguem trazer a esposa e os filhos para a igreja. É tremendo isso. Raramente, é muito raro eu ver o homem dentro da igreja, a mulher, né? É muito mais raro. Mas já vi muitas mulheres que às vezes o marido traz, deixa ela ali, ela entra no culto, depois fica reclamando ainda que está tarde do culto, que ela tem que voltar para casa. Quando já viram isso? Vocês nunca viram isso? Um monte de homem assim. A mulher vai e ela fica lá anos e anos, orando que esse come e se converta. O homem não quer nem pôr o pé nem na fachada da entrada. É um monte de homem assim. A criança também não consegue influenciar, mas isso é um princípio, queridos, de autoridade espiritual. Deus instituiu. Você não precisa crer nisso, isso é um fato. É espiritual. O homem, ele é uma autoridade dentro do lar. Deus colocou isso. Autoridade não significa que ele é melhor, pior. Pelo contrário, ele que manda, ele comanda. É um serviço. É uma responsabilidade maior sobre ele. Se ele não busca Deus, ele está deixando de trazer para a família dele a bênção de Deus. Se ele está em pecado, o pecado ele dá legalidade para o inimigo agir. Se ele está lá em pecado, fazendo as coisas ruins, não é só a vida dele que está sendo afetada. Ele está afetando todo mundo que está morando na casa, os filhos, todo mundo. Porque são debaixo dele, da cobertura dele, ali espiritualmente falando. A mãe era a cobertura sobre os filhos, mas os filhos não são cobertura sobre os filhos. Por isso que eles têm dificuldade para conseguir trazer isso para Jesus. A mulher consegue às vezes trazer os filhos, mas tem dificuldade de trazer o marido. Que ele precisa ser tocado, é mais difícil quebrantar. Mas também, cá para nós, a impressão também que eu tenho que quando o homem se converte, ele é mais teimoso. Né? Os homens são mais teimosos. Então quando ele se converte também, é mais difícil ele mudar. É como se aquele homem que tem um time do coração ali, pode estar perdendo muitos anos, que não faz nada, mas ele fica naquele time. A mulher já está desabandonada. A mulher já abandona. Se a mulher ter essa coisa, se o homem tem aquela coisa, uma coisa assim, quando ele pega o negócio, não, isso aqui é meu, ele fica mais firme, ele demora mais tempo para ele abandonar. Isso é uma questão fisiológica também, nós somos um pouco diferentes fisiologicamente, né? A testosterona, não temos aquele monte de ciclo hormonal, então a mulher, aquele ciclo, dependendo do momento, ela deixa de gostar de uma coisa, às vezes é só um ciclo, entende? Já o homem, às vezes, ele acaba sendo mais racional, mais pensando diferente, e isso tem a parte ruim e a parte boa. A parte ruim é que você, às vezes, quer trazer ele para Jesus, é duro. Mas também, quando ele veio porque ele realmente entendeu. Ele realmente compreendeu. E Deus colocou isso em nós. Essa capacitação. Essa capacitação para sermos homens corajosos, homens valentes, mas precisamos não só ser corajosos, precisamos ser prudentes também. Alguém já disse que o cemitério está cheio de corajosos. Já ouviram isso? O cemitério está cheio de corajosos?
Né? O homem vai lá e tal, pula na frente da arma, faz um negócio louco lá. Né? Quantas pessoas vão pular daqueles de altura, vai arriscar a vida e acaba morrendo. Então não basta você ser corajoso. Corajoso é importante. Mas você precisa também ser prudente, ser sábio. E aqui em Juízes, capítulo 6, fala um pouco da vida de Gideão. E o título da mensagem de hoje é Homens Valentes e Prudentes, ou Corajosos e Prudentes. Amém? A Bíblia conta que naquele tempo, no tempo dos juízes, não haviam reis, né? Então as pessoas tinham apenas os líderes ali tribais, e de tempos em tempos Deus levantava juízes, homens cheios do Espírito para libertar o povo de Israel, porque como eles tinham conquistado a terra prometida, ainda haviam inimigos que vinham sobre eles. Mas esses inimigos só vinham sobre eles porque Deus permitia. E permitia por quê? Porque eles pecavam, começavam a adorar outros deuses. Isso acontece nas nossas vidas também. Quando você começa a sair dos caminhos de Deus, começa a adorar outros deuses, começa a se desviar da vontade de Deus, isso dá legalidade para que o inimigo nos atinja. E a Bíblia diz aqui, em Juízes capítulo 6, versículo 1, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, desobedecendo, Deus permitiu que os midianitas atacassem eles. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e nas cavernas e as fortificações. Então eles começaram a se preparar, né? Criaram covas, criaram um lugar para se esconder, para se proteger. Mas não era suficiente. Porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até as vizinhanças de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e as tendas e vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem os seus camelos que entravam na terra. Então a Bíblia compara, inclusive, com aquele ataque. Lembra que a Bíblia fala? Repreenderei, quando a gente eximista, portanto, repreenderei o devorador, não o gafanhoto. As pessoas aqui, esse povo, né, os midianitas, eles atacavam que nem os gafanhotos. Ficavam esperando o povo lá, semeavam, estavam lá perto da colheita, chegava aquele outro povo e saqueava o povo de Israel. E aquilo a Bíblia diz que era uma permissão porque eles estavam em desobediência a Deus. Mas então, a Bíblia diz que Deus olha lá para Gideão, e Gideão ele estava malhando trigo no lagar. A Bíblia diz aqui no versículo 11, então veio o anjo do Senhor, depois você pode ler toda a história ali, para ter os detalhes que eu não vou falar agora. Mas a Bíblia diz, então apareceu o Senhor, né, veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. O lagar, sabe que não é lugar para você malhar trigo. O trigo tem que ser no vento. Ele faz aquele trabalho ali, o vento ele empurra, né, as folhas ali do trigo. Eu não sou especialista nisso. Agora, o lagar é diferente. Então, você pisa, né, as uvas ali para fazer o vinho, para fazer o suco de uva. Não é assim. Tem que ser pisado. Então, era um lugar que ele estava escondido ali, malhando para que os midianitas não vissem ele. Então, provavelmente, ele tinha que fazer o vento como? Talvez ele usava alguma coisa ou assoprava. Imagina o trabalho para fazer isso. A dificuldade ali, escondido, com medo que os midianitas iam vir roubar dele as coisas. E aí Deus chega, se apresenta diante dele, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, às vezes pode ser um anjo, mas às vezes é o próprio Deus que se manifesta materializado ali. Nesse caso, aparentemente, pelo que nós vemos, era o próprio Senhor que tinha se materializado ali. E aí, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. É muito engraçado esse momento, a maneira de Deus falar. Parece que até está fazendo uma piadinha com ele. Gideão ali escondido, assoprando ali, malhando, escondido com medo dos midianitas.
Ele chega, opa, Senhor contigo, homem valente. Talvez pensou, pronto, chegou o midianita, que eu não sei o que passou na hora, né? Olha que valente, né? Malhando escondidinho ali, trigo. A atitude dele não tinha nada a ver com o homem valente. Mas Deus via algo que nem ele via na vida dele. E aí a Bíblia diz, olha, ele já começa já reclamando da vida, porque ele entendeu a chamada, né? Ô, valentão, com medo, hein? A Bíblia diz assim, respondeu o Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? No versículo 15. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Veja que Deus fala, homem valente, declara palavras dizendo quem que ele era, e ele não acreditava naquilo. Ele não tinha coragem, não sabia o potencial que estava dentro dele. Aleluia, assim é comigo como se Deus tem um potencial grandioso, ele vê o seu potencial onde você não vê. Mas é que esse potencial ele só é materializado quando você está na presença de Deus. Quando o poder de Deus veio sobre ele. Eu sabia que na hora que a unção viesse sobre o Gideão, ele era um homem preparado. Esse era o cara que ia ser instrumento de Deus para libertar o povo. A Bíblia diz na continuação que ele vai e prepara uma oferta ao Senhor. Ele roga-te daqui não te apartes, que eu volte e traga da minha oferta e deposite a ti. Respondeu, esperarei até que voltes. Depois disso ele faz uma oferenda ao Senhor. A Bíblia diz aqui no versículo 20, Juízes 6, 20. Porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne, os bolos, asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Até aqui parece que ele estava com um pouco de dúvida se era o Senhor mesmo. Ele estava crendo, mas ele queria esse sinal. Ele foi lá, fez uma oferta ao Senhor, e o fogo de Deus consumiu aquela oferenda. Deus recebeu aquilo. Na verdade, isso, queridos, foi esse ato dele fazer essa oferenda foi o que deu legalidade. Toda vez que você oferta, que você faz um ato profético, seja oração, seja jejum, seja oferta, isso dá legalidade para que Deus haja na sua vida. Naquele momento ele fez esse ato. Ele era um homem que ele podia não entender muito de guerra, podia não ser dos mais corajosos na vida real mesmo, mas ele era entendido dos princípios de Deus. Por isso que ele corre fazer uma oferta. Não, tem que fazer uma oferenda ao Senhor. Quero a bênção de Deus sobre a minha vida. É Ele que vai, senão se não vier fogo sobre a minha vida, eu não vou conseguir libertar esse povo. Na continuação, a Bíblia diz no versículo 24, então Gideão edificou ali um altar e o Senhor lhe chamou o Senhor é paz. Lá no versículo 25 diz assim, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi. Imagina pegar um boi, que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Então era uma oferta bem cara, né? Um boi de 7 anos, um boi grande. E derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar ao cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferece em holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Deus tinha mandado ele simplesmente a libertar o povo. Ele falou amém e tal, ele faz uma oferta, Deus manda fogo, mas Deus tem que preparar ele. Porque para Deus poder agir na minha vida e na tua vida em primeiro lugar, nós precisamos tirar os altares que não pertencem ao Senhor. Na casa dele ali, naquele lugar onde ele morava, do próprio pai dele, serviam a outros deuses. Tinha o Deus de Israel, mas também
faziam umas macumbinhas. Serviam aos balins. Então ele fazia também umas bandinhas, fazia umas superstições, não servia só a Deus. Falando, vai lá, quebra isso aí. E ele foi comer de noite, né? Quebrou, e você tem que fazer uma oferenda. Aquela oferenda deu legalidade para que Deus pudesse agir em Israel. Ele estava quebrando, ele estava sendo um juiz. Assim como outras vezes Deus levantou outros juízes, ele estava levantando alguém para lembrar o povo de Israel que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele tinha a solução para libertar aquele povo. Depois disso, vai ver que eles vão queriam até matar ele, mas o pai fala, então que o Baal que proteja. Ele destruiu o altar do Baal, esse Deus aí caiu, ele quebrou ali, então se ele é tão poderoso, por que ele não faz alguma coisa? A partir daquele momento eles começaram a chamar ele de Jerubbaal, dizendo então que Baal faça alguma coisa, né? Se ele era um Deus forte, não podia ele mesmo se defender, é tão fácil assim só quebrar o altar dele. Depois disso, queridos, a Bíblia diz, lá no versículo 33, então todos os midianitas e amalequitas e todos os povos do Oriente se ajuntaram e passaram a se acampar ao vale de Israel, ou seja, começaram a se preparar para atacar de novo Israel. E a Bíblia diz, em versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, ou seja, ele já tinha começado a buscar o Senhor, se alinhado ali aos princípios, quebrado os balins, fez oferenda ao Senhor, buscando ao Senhor, e agora sim Deus tinha legalidade e veio com poder sobre a vida dele. Quando a Bíblia fala revestiu, como vinha sobre os profetas, assim como vinha sobre Sansão, ele tinha força para vencer os exércitos, assim como vinha sobre Jesus e curava os enfermos, sobre os apóstolos, sobre todos nós. O poder de Deus vem sobre nós, ele nos dá ousadia, nos capacita a fazer coisas sobrenaturais. E a Bíblia diz aqui, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, os asbieritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por todas as tribos de Manassés. É muito interessante isso, queridos, porque aqui você fica pensando, puxa, mas como é que era o cara mais pobre lá de Manassés? E de repente, ele chama as pessoas, vamos guerrear. Bom. E aí ele manda umas cartas e todo mundo obedece, todo mundo segue. Por que ia acontecer isso? Tem ideia? Como que aconteceu isso? Como que o exército mobilizou atrás dele? Porque ele era um cara muito importante. O que era que tinha nele? A unção do Espírito Santo. Assim como João Batista, lá no deserto, as multidões vinham. Por que vinham sobre ele? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. A unção de Deus, o poder de Deus estava sobre ele. E aí, aquele negócio que parecia tão complicado, tão difícil, né, juntar o exército de Israel para vencer esses midianitas, ficou fácil. Deus levantou novamente agora um juiz para ser um instrumento dele para libertar dos midianitas. E a Bíblia diz assim, versículo 36, disse Gideão a Deus, se has livrar-me a Israel por intermédio, como disseste, eis que porém uma porção dele. Ele faz um ato profético, ele queria de novo ter a certeza que Deus estava falando com ele. Porque se você quer ser instrumento de Deus, para que a bênção de Deus venha sobre você, você tem que ser ousado, tem que ser valente. Mas lembre que essa ousadia não vem de você, é uma ousadia sobrenatural. É o Espírito do Senhor que vem sobre a sua vida. É a capacitação de Deus que vai te dar essa ousadia. Mas você tem que, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus. Não basta. Então tá bom, vamos no mundo aqui, vamos guerrear e agora tudo certo. Não é assim. Como é que você vai começar um negócio? Você tem que sentar primeiro e analisar. Né? A Bíblia fala, né? Você vai construir uma casa lá, um negócio, e não sentar primeiro para analisar, para ver se ele tem condições de terminar aquela obra. Vai ser humilhado. Vai ser uma vergonha para qualquer negócio que você vai fazer. Você tem que sentar primeiro, ouvir a voz de Deus, analisar aquela situação. E aqui ele queria ter certeza se era para eles fazerem isso. Ele pede um sinal para Deus. Ele coloca lá uma lã, lá no meio do campo, lá, e ele fala, ó, se for do Senhor, então que só, a primeira vez que não me engano, ele fala que só a lã fique molhada com orvalho. E o restante ao redor fique seco. E no outro dia foi exatamente o que aconteceu. A lã estava cheia de água, mas a terra ao redor, né, a grama ao redor, estava tudo seco. Depois ele então faz mais uma vez, Senhor, confirma. Dessa vez eu quero que a lã fique seca e tudo ao redor fique molhado, né, do orvalho. Já viram o campo quando acorda, fica molhadinho? Já viram isso? Já viram, né? E foi isso que aconteceu. No outro dia estava seco a lã
mas o restante dá uma olhada. Ele entendeu que era um sinal de Deus. Depois disso, então, eles vão, né, se preparar para essa guerra, para de uma vez por todas acabar com essa batalha contra os midianitas. A Bíblia diz, no capítulo 7, versículo 1: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Ou seja, foi muita gente. Eu trouxe muita gente. Foi uma multidão, um exército gigantesco. Cerca de mais de 32 mil homens. E ele diz: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para que eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Ou seja, tão grande esse exército, né? A unção foi tanta grande, atraiu o coração desses homens, mas agora é muita gente. Se vocês forem assim, eles não vão pensar: Deus atraiu aquele povo até aqui, Deus juntou o povo ali e eles conseguiram vencer. Vão pensar que vocês, que a força do braço, vocês que venceram. Então faz o seguinte, vamos ter que diminuir esse povo. E a Bíblia diz assim: apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então tinha 22 mil medrosos, não eram valentes, não estavam preparados. Não adianta você ter uma equipe de medrosos, não é assim? Não adianta. Você está junto com pessoas que são só medrosas, não vão te ajudar a vencer uma batalha, uma guerra. Talvez seria até uma humilhação. Não é assim? Não adianta você ter todas as coisas ali diante de você se você não tiver ousadia, não ter coragem. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um pouco de coragem. Alguém já disse assim: você não quer ter risco, né? Quem quer risco nenhum, zero, zero, zero de risco, então você tem que morrer, porque viver é um risco. Mesmo se não, talvez, não, mas eu coloquei todo o meu dinheiro lá no CDB, não tem como. Não é assim? Mas tudo é um risco, até o CDB lá, você deixa lá. Se for tirando todo dia ali, todo mês for tirando aquele dia, uma hora vai desvalorizar, tem um risco. Não, mas o negócio mais seguro do mundo é comprar terreno. Tem um risco também, né? Alguém invade lá, ou se não consegue, daí você acaba precisando, fica doente, precisa daquele dinheiro, não consegue, tem como você sacar, né? Ou pegar terra ali, vender, pagar as contas com terra, não dá, né? Você vai ter que vender aquele terreno. Tem risco, tudo tem risco. Tem um risco, você tem que ter coragem. Não é assim? Tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que ter coragem. Deus estava preparando aí para servir, para me servir, para ser instrumento meu, você precisa ter coragem. Não adianta, não quero esse povo que é tímido. E a Bíblia diz na continuação: disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. 10 mil ainda é muito. É um exército muito grande ainda, 10 mil está demais. E a Bíblia diz assim: olha que o povo, na verdade, mesmo do 32, era pouco se for comparado depois com o exército dos midianitas, era gigantesco. É muito maior. Só que Deus ainda achou que eles iam, na cabeça deles, pensar: mas 32 aqui não era bastante. Entende? Aquela coisa que nem quando você vê uma passeata ali, na tua cabeça, você, nossa, tem muita gente aqui. Às vezes, daí depois faz um cálculo, não é tudo aquilo. A gente às vezes se engana, né? A nossa visão se engana. Quantas pessoas tem, ao invés de ter no ambiente. Então, na cabeça deles, eles iam olhar ali aquela guerra, ninguém ficar contando, né? Ali, quantos que tinha de midianita, e na cabeça dela tinha muita gente, que a gente ganhou. Então Deus foi diminuindo para quê? Para que eles lembrassem que foi Deus quem deu a vitória. E a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze descer a água, e ali vos provarei, aquele que eu disser, esse irá contigo. E aí, deixa eu acelerar aqui. Eles vão lá, ele manda eles tomar água lá. E quando eles vão tomar água, acho que eles têm um riacho, né? Eles descem ali para beber água. Aí ele diz assim: olha, aqueles que se ajoelharem para beber, imagina a pessoa estava lá com as suas armas, com a sua espada, os midianitas estavam pertinho deles. Aqueles que se ajoelhar, imagina a pessoa se ajoelha.
larga a espada, larga tudo aqui e vai lá. Não vê mais nada. Quem fizer assim, você põe à parte. Mas quem beber água como um cachorro, né, como um cachorro que lambe, ele diz, é aquela pessoa que vai pegar e beber e lamber na mão, o que era que ele fazia? Ele não largava as espadas. Ele estava aqui. Entendeu? Quem fizesse isso, quem bebesse como um cão, ali só, na mão, esses eram para separar também. E os únicos que fizeram foi só 300, a Bíblia diz. Apenas 300 fizeram isso. O restante, os 9.700, todos largaram as espadas. Vamos lá, bebam água, vamos ficar analisando. Largavam as armas, ou seja, eles eram corajosos, mas eram corajosos demais. Só corajoso. Não adianta só sair na cara na coragem. Chega alguém ali preparado, imagina, vou estar aqui e tal, sou corajoso e tal, o outro é preparado e te dá um golpe. Não adianta, tem que ter sabedoria, inteligência. Você está prestes a entrar numa guerra, os vizinhos estão ali, você não sabe se tem alguém espionando por volta ali. Aquele que está vigiando. Então o que nós temos que fazer? Além de sermos corajosos para fazer a vontade de Deus. Por mais que às vezes a vontade de Deus pareça algo difícil para nós, ou vá suscitar problemas, né? Imagina que Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E ele sai, tem que ter coragem. Mas ele não tinha só coragem, ele tinha ouvido a voz de Deus. Ele estava buscando fazer a vontade de Deus. Além disso, você precisa estar orando e vigiando, ser alguém vigilante. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá no Getsêmani, prestes a ir para a cruz, ele ficou ali cerca de 1 hora orando, buscando a Deus. A Bíblia diz que ele suava gotas como de sangue. E depois de 1 hora ele foi até os seus discípulos que estavam com ele e eles estavam dormindo. Ele falou, estão dormindo? Nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? E ele volta, fica mais 1 hora, ele volta, estão dormindo ainda? Ele volta, fica mais 1 hora e ele, olha, estão dormindo. Orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não adianta você falar assim, batendo o peito, não. A partir de agora, pastor, eu vou começar a orar, vou começar a ler. Não, orar não. Vamos dar outro exemplo. A partir de agora, pastor, eu vou começar na igreja, eu vou parar de beber, parar de fumar, vou fazer a vontade de Deus, vou estar buscando a Jesus, para todas aquelas coisas que desagradam a Deus na minha vida, começar a fazer a vontade de Deus, na cara da coragem, confiando em si mesmo. Não adianta. Não adianta só isso. Você tem que buscar Deus. Então você tem que ser corajoso, você tem que fazer a sua parte. Deus não vai te forçar a fazer a vontade de Deus. Você precisa ter essa determinação. Mas você precisa buscar Deus, fortalecer o seu espírito, estar orando e vigiando, porque as tentações vão surgir. Entendeu? Não, a partir de agora, já comigo aqui, Jesus, vou obedecer ao Senhor, vou fazer toda a vontade do Senhor, não vou mais pecar, eu era tudo certo agora. Só na cara da coragem não adianta. Nós precisamos da graça de Deus, da capacitação dele para fazermos a vontade dele. Sem a graça de Deus você não consegue. Agora a graça de Deus não vai te forçar, ela vai te capacitar. Por isso que ele diz em Efésios capítulo 2, 8 a 10. Eu estou cansado de me ouvir falar esse versículo. Que é pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Alguns param aí, né? Então, não é da hora. Mas a continuação no versículo 10 diz o quê? Pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, não é por obras mesmo, é pela graça de Deus. Mas é para as obras. Por quê? Porque a graça, ela não te força, mas ela te capacita, depois que você recebe. Ela te capacita a fazer a vontade de Deus. Se a graça não me liberta do pecado, não me transforma, não é graça. Entende? É graça. Ou seja, não, quando eu tiver parar com esse pecado, eu vou começar a ir na igreja. Não adianta. Você tem que ir na igreja do jeito que você está. Mas hoje eu pequei muito, pastor, então eu não vou na igreja. Não tem nada a ver. É aí que você tem que ir na igreja. Hoje eu pequei muito, não vou orar, mas é agora que você tem que orar. Eu pequei muito, fiz muito, eu não vou ler a Bíblia. Agora que você tem que ler a Bíblia. Agora que você tem que buscar Jesus, porque é Ele que vai te capacitar a viver longe do pecado. Você está entendendo? Você tem que ter a determinação, mas tem que buscar. Tem que ser orar e tem que vigiar. Não é só orar, é vigiar. Porque às vezes a pessoa ora, mas daí
você continua tendo um corpo físico. Pode durar 10, 40 dias. Até logo depois você sai espiritual. Mas daqui a pouquinho a carne já volta tudo, já fica fortão de novo, já começa a querer outras coisas. Você continua aí com os teus hormônios ainda não se converteram. Nunca vão se converter. E espero que você esteja cheio deles, porque eles também são importantes, para que vocês tenham força, vigor e faça a vontade de Deus. Mas você tem que dominar sobre eles. Aleluia! A Bíblia diz, então, que eles vão com esses 300, eles ainda chegam lá perto do exército inimigo, e eles não vão atacar simplesmente. A Bíblia dá uma direção para eles. E eles vão com trombetas e com vasos de barro. E com era para eles esperarem o sinal. E quando eles dessem por se dar o sinal, à noite eles iam quebrar aqueles vasos e tocar as trombetas. E com aquele toque da trombeta, a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, o povo entrou em confusão. O exército inimigo pensaram que era algo muito forte que estava acontecendo. Mal sabiam eles que Deus estava tocando no coração dos midianitas, para eles começarem a ter medo do que eles começaram a ouvir. Começou uma fofoca santa, dizendo que o Jerubaal lá, o Gideão, era o cara. Olha, ele está se levantando com um exército gigantesco, vai acabar com a gente. Aí teve um cara lá que teve um sonho, e esse sonho tinha a ver, e eles começaram a entender, meu Deus, nós vamos ser derrotados, e começaram tudo... Deus criou medo no inimigo. Aleluia! Quando você começa a buscar a Deus, você vai parar de ter medo. E é o inimigo que vai começar a ter medo de você. Aleluia! E quando eles tocaram a trombeta era, na verdade, uma espécie de louvor a Deus que eles estavam fazendo. Mas para o inimigo soou como algo que trouxe medo para eles. Porque quando nós oramos no Espírito, quando você busca Deus, você está orando no Espírito, sabe o que acontece? O inimigo, o exército inimigo entra em confusão. E eles, às vezes, começaram a entrar em confusão, a Bíblia diz, se matar a espada um contra o outro, e aí depois vieram eles, começaram a perseguir, né? E mais o restante que tinha lá, os medrosos, ou aquele outro povo que não tinha eles, depois também continuaram a perseguir, enfim, depois você pode ler os detalhes. E eles tiveram a vitória sobre os midianitas. Mas basicamente, queridos, o que a Bíblia nos ensina lá em Efésios, capítulo 6, é que a nossa luta não é contra carne e sangue. Você não está sendo preparado para uma guerra, né? Em nome de Jesus. Estamos no Brasil, então. Então, em nome de Jesus, não vai ter uma guerra física, sim. Mas existe uma luta espiritual constante. A Bíblia diz que em Efésios capítulo 6 a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados, potestades, anjos dominadores. E para isso nós temos que nos revestir da armadura de Deus, colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, orando em todo o tempo no Espírito. E aí sim nós vamos vencer, mesmo no dia mal você vai vencer, você vai ter vitória. Quando você se tornar um valente e prudente de Jesus, um homem valente e corajoso para fazer a vontade de Deus, que está disposto a fazer a vontade de Deus, mas que é prudente, busca a palavra de Deus para ser o seu guia, a sua direção. Deus quer fazer de você um valente do Senhor, um homem cheio de ousadia do Espírito, mas prudente e sábio, que ora, que vigia, para que através de você ele possa implantar o reino dos céus na terra. Amém? Vamos colocar em pé, queridos? Vamos orar agora. Apresente sua vida para Jesus. Apresente sua vida para Jesus. Senhor, eu quero ser um valente do Senhor. Eu ainda tenho essa. Você sabe. As dificuldades que você tem, as lutas que você tem. E o caminho não é se amedrontar. Vou ficar lá então, lá na minha tendinha, lá, porque essa guerra é muito pesada para mim. Nem vou lá na igreja, nem vou buscar Deus, porque essa batalha, né, ela é muito grande. Não, você vai lá. Você vai começar a orar e vigiar. Vai começar todos os dias. Seja um dia bom, seja um dia ruim, todos os dias você vai ler a sua Bíblia. Todos os dias você vai procurar se esforçar. Pelo menos uma horinha por dia eu vou orar. Não tem um custo, me esforçar, porque pelo menos uma vez a semana eu vou na igreja. Eu vou buscar Jesus. E Deus vai me capacitar a fazer a vontade dele. Eu vou mudar, eu vou fazer a vontade dele, eu vou ser um exemplo para minha família,
um exemplo para os meus filhos, para os meus netos, para a minha descendência, todos aqueles que me virem vão ver como um exemplo do meu trabalho, dos meus negócios. As pessoas vão ver, vão procurar o que você tem, porque está tudo certo na sua vida. Eu vejo uma família abençoada, filhos abençoados. O que você faz? E você vai poder falar para ele que é Jesus na sua vida. Pai, eu apresento cada homem que está aqui, Senhor, que veio aqui, Senhor. Faz deles, faz de nós, Senhor, valentes, Senhor, prudentes, cheios de sabedoria do Senhor. Coloca, Senhor, nojo, repulso, Senhor, no nosso coração, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós temos vivido, Senhor, uma sociedade, Senhor, em que os homens, Senhor, são tidos, Senhor, são vistos já pela sociedade naturalmente como aqueles que andam, Senhor, pervertidos, Senhor, fora dos seus caminhos, naturalmente. Mesmo aqueles que têm Jesus ali, a sociedade olha para o homem como algo, como uma pessoa assim mais animalesca, que vive baseado nos seus instintos e não com sabedoria. A sociedade olha para o homem e diz: ele tem muito testosterona, então ele tem que agir assim mesmo. Homem que é homem, ele faz isso, faz aquilo, e são normalmente coisas que são pecaminosas. Mas se é um homem de Deus, ele vai ser muito hétero, muito macho, mas ao mesmo tempo vai andar em santidade. O maior exemplo de santidade de homem que nós temos, Senhor, é o próprio Senhor Jesus. E nós queremos ser, Senhor, guiados por Ti. Por isso, fortalece cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece o nosso espírito essa noite. Em nome de Jesus. Talvez se seja no seu coração alguma dúvida sobre sua salvação, se morresse hoje, você estaria salvo. A Bíblia diz que se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então esse é o primeiro princípio, é o primeiro ato. A coisa mais básica, você tem que declarar Jesus. Depois você vai confirmar isso no batismo e você vai começar a viver uma vida seguindo Jesus. Às vezes você que já fez isso, mas talvez há uma dúvida. Quero que você repita, faça as minhas palavras, todos repitam comigo, faça das minhas palavras as suas palavras. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne, morreu, mas ressuscitou por mim. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Salva a minha vida e a minha família. Perdoa-me pelos pecados. Eu rejeito a Satanás e seus demônios. Enche-me do Teu Espírito Santo e ajuda-me a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia.